Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Partilha a oriente do Jordão. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade rebanhos em grande quantidade. E, vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram próprias para a criação dos animais, vieram procurar Moisés, o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Neira, Ezebom, Eleale, Sabã, Nebo e Beom, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel, são uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: Se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. São os vossos irmãos à guerra, e vós quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais quando os enviei de Cades-Barne para explorar a terra. Foram até o vale do Escol, viram a terra e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia, a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez esse juramento: Os homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade, exceto somente Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. E agora, eis que tomais a decisão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhe recusais obedecer, ele continuará a vos deixar no deserto, e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: Faremos aqui currais para os nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas até os introduzirmos na terra que lhes cabe. Nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse, cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado, a oriente. Moisés disse-lhes: Se fizerdes isso e vos equipardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para as vossas casas, quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e aos olhos de Israel, e possuireis essa terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que o vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos e fazei currais para os vossos rebanhos, mas cumpri vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: Teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaade. E teus servos, equipados para a guerra, marcharão ao combate diante do Senhor, segundo a ordem do meu Senhor. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, equipados para o combate diante do Senhor, e a terra vos for sujeita, deixar-lhes-eis em possessão a terra de Galaade. Mas se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós na terra de Canaã. Os de Gade e os filhos de Ruben replicaram:
Faremos o que o Senhor disse aos seus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte da terra será deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Basã, a terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gade construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jegbá, Jetnenra e Beterã, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eliale, Cariataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes os nomes, e Sabama, e deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaade e tomaram-na em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome de aldeias de Jair. Nobé marchou contra Canat e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhes em seguida o nome de Nobé, seu próprio nome. As etapas dos israelitas. Eis as etapas que fizeram os israelitas desde a sua partida do Egito em tropas organizadas sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas. São as seguintes essas marchas em etapas. No 15º dia do primeiro mês, partiram de Ramsés. Isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada à vista de todos os egípcios que estavam enterrando aqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles, todos os seus primogênitos. Também contra os seus deuses, o Senhor tinha exercido seu juízo. Partidos de Ramsés, os israelitas se detiveram em Sucote, de onde partiram indo acampar em Etão, situado na extremidade do deserto. Dali voltaram a Fi-Airote, defronte de Beelzefon, e acamparam diante de Magdalum. Deixando Fi-Airote, passaram pelo meio do mar para o deserto. Após 3 dias de marcha na solidão de Etão, detiveram-se em Mara. Partindo de Mara, ganharam Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Saindo de Elim, foram acampar junto do Mar Vermelho, de onde partiram e acamparam no deserto de Sim. Tendo partido do deserto de Sim, acamparam em Dáfica, de onde foram para a Luz. Dali partiram e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Partidos de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai. Saindo do deserto do Sinai, foram acampar em Kibrot Ataava, de onde foram acampar em Azerote. De lá acamparam em Retma, de Retma foram a Remonfarés, de Remonfarés a Lebna, de Lebna a Ressa, de Ressa a Seelata. Deixaram Seelata e acamparam no Monte Sefer. Dali foram acampar em Arada, de lá a Macelote, dali a Taate, de Taate a Taré, de Taré a Mética, de Mética a Esmona. De Esmona foram acampar no deserto de Sim, isto é, em Cádiz. Deixando Cádiz, acamparam no Monte Or, na extremidade da terra de Edom. O sacerdote Arão subiu por ordem do Senhor no Monte Or e ali morreu. No 40º ano do êxodo dos israelitas do Egito, no 1º dia do 5º mês. Arão tinha 123 anos quando expirou no Monte Or. Foi então que o rei cananeu de Arade, que habitava em Negebe, na terra de Canaã, soube da chegada dos israelitas. Deixando o Monte Or, foram acampar em Moserote. De Moserote a Bene-Jacã. Dali a Or-Gidgad. Dali a Jatebata. Dali a Abrona. De lá a Zion-Gaber. De Azion-Gaber acamparam em Salmona. De Salmona foram acampar em Funom. De Funom foram a Obote. De Obote detiveram-se em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Dali foram acampar em Dibon-Gad. Dali a Almon de Blataim. Dali aos montes Abarim, em frente ao Nebo.
partiram dos montes Abarim e foram acampar nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Seu acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, ia desde Bet-Simote até Abel-Setim. Ordem de expulsão dos cananeus. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó: Dizes aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis todas as suas pedras esculpidas, todas as suas estátuas fundidas, e devastareis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e habitá-la-eis, porque eu vos dou. Reparti-la-eis entre vossas famílias por sorte, aos que forem mais numerosos, uma porção maior, e uma menor aos que forem menos. Cada um possuirá o que lhe couber por sorte. Fareis essa repartição segundo vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, os que ficarem serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. E tudo o que tinha pensado fazer a eles, o farei a vós.